Olá meninas, e para fechar o semestre nós vamos trazer aqui a doutora Margarete Hernandes, que vai falar sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. É um tema de extrema importância, então por isso que trouxemos aqui em pauta e na nossa aula, e vocês não podem perder. Deixe seus curtidas, comentários, aproveitem também para rever os conteúdos das outras aulas e a gente se encontra logo mais no próximo semestre. Um beijo para vocês! Olá, então, estamos aí no mês do orgulho, dia 28 de junho, que nos relembra Stonewall, né? A revolta que houve em Stonewall, num bar onde pessoas LGBTQIA+, frequentavam à época, isso em 1969, em Nova York, e de onde ali nasce, então, o Pride Day, né? O Pride Gay, que é o dia do orgulho gay, para que todos, né, uma vez que levaram surras e apanharam muito da polícia naquela época, todas as pessoas LGBTs resolveram, então, começar a fazer desfiles e passeatas, né, dizendo, olha, eu me orgulho de ser quem eu sou, né, eu sou um gay, eu sou uma lésbica, eu sou uma travesti, eu sou uma pessoa trans. Então, a partir daí, criou-se esse dia. E no Brasil nós começamos a comemorar isso depois da década de 90. Na verdade, não a comemorar, mas a trazer visibilidade para essa comunidade, né? Essa comunidade começa a ter voz aqui no Brasil na terceira onda do feminismo, que foi na década de 90. Apesar que nos anos 80 nós tínhamos alguns micromovimentos em algumas capitais grandes, em que algumas pessoas gays levantavam bandeiras, tentavam fazer algum evento, mas com muita pouca aceitação na época, porque o preconceito era muito grande, e nos anos 80 nós tínhamos ainda a ditadura vigente no país, né? Ela se encerra em 88, com a nova Constituição Federal, mas até ali, então, eram pequenos movimentos, trazendo, né, esse conhecimento, né, do Stonewall. Mas eu vou aqui falar brevemente sobre o que é que nós temos no Brasil em termos de direito LGBTQIA+, né? Primeiro, eu acho que todo mundo conhece as letrinhas, né? LGBTQ. Agora acrescentaram o Q e o A. Eu até discordo do Q e do A, porque o Q são pessoas queer. Pessoas queer é uma questão de gênero. Então, um gay pode ser uma pessoa queer, uma lésbica pode ser uma pessoa queer, uma pessoa travesti pode ser uma pessoa queer, quando ela não se identifica com a caixa binária de gênero, né? Mas, enfim, está lá, eu até vou utilizar, porque todo mundo utiliza, mas, na verdade, a comunidade acadêmica, ela utiliza LGBT, no mundo inteiro LGBT, ou LGBTI. E o que eu acho até correto é LGBTI+, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai estar com um monte de letrinhas, e isso até acaba sendo motivo de gozação, por conta de alguns preconceituosos, então eu prefiro, mas então vamos utilizar o LGBTQIA+. O A é assexuado, né? Por que eu discordo? Porque eles não têm demanda, né? Eles não se organizam, não tem uma demanda, até tem muitos que têm muita dificuldade, né, de aceitar a sua assexualidade, que são pessoas que não praticam sexo, né, que não têm desejo sexual, não gostam, enfim. Mas, vamos lá. O L são pessoas lésbicas, são mulheres que gostam de mulheres, né? Mulheres que querem formar família com mulheres, não somente há uma atração sexual, mas uma atração também afetiva, né? São mulheres que desejam amar as mulheres e formar com elas famílias, né? O gay vocês sabem, são os homens que também amam os homens, né? A letra T são as travestis e as transexuais. Não existe aqui, digamos, uma diferença acadêmica para a gente elucidar entre as travestis e transexuais, mas entre elas mesmas, elas se classificam. Porque travesti é um ato político. Então, a travesti, ela gosta de dizer, eu sou uma travesti,
porque isso é um ato político. A transexual, normalmente, as transexuais, ou os transexuais, né, são os homens trans e as mulheres trans. Então, os homens trans são aqueles que nascem com genitália feminina, né? No entanto, eles percebem ao longo do tempo que o seu gênero, a sua alma, a sua essência não se coaduna com a sua organização biológica. E aí onde eles fazem a transição hormonal, normalmente as mulheres trans fazem, às vezes, algumas fazem, nem todas fazem, isso cada uma decide como quer, também fazem a redesignação sexual através de cirurgias. Mas os homens trans fazem a redesignação, então eles tomam muito, aliás, testosterona, né? Então ficam com uma identidade de gênero completamente masculina, né? De barba, corpo, tudo, né? Eles fazem mastectomia, tiram os seios, alguns até fazem também, retiram o útero e ovário para não menstruar, lipam o quadril para não ter o quadril feminino, alguns levantam uretra, enfim, tem diversos e N casos de cada pessoa trans, né, acaba fazendo com o seu corpo aquilo que eles entendem que tem mais a ver com a sua essência, né? As mulheres trans, então, são quem nasce com genitália masculina, seriam os meninos, aparentemente, e que também não se entendem naquele corpo e acabam, né, tendo uma identidade de gênero, um gênero feminino, usando vestido, maquiagem, cabelo, e também se hormonizam com estrogênio, e, e alguns fazem a redesignação, fazem a cirurgia ou não fazem. E tem o I, que são os intersexuais, são as pessoas que nascem com a genitália ambígua, né? Tanto do sexo masculino como do sexo feminino, antigamente denominado hermafrodita. Algumas pessoas do movimento não aceitam que as pessoas intersexuais sejam as pessoas hermafroditas. No entanto, até agora foi o que a gente, quando eu fiz a minha especialização em gênero e diversidade, a gente entende que são aquelas pessoas que têm, sim, biologicamente ambiguidade sexual, né? Não é só na genitália, mas os órgãos internos, às vezes os órgãos internos pertencem a um gênero e os órgãos sexuais, aliás, a um sexo, e os órgãos, as genitálias, às vezes tem as duas genitálias ou uma só, enfim. E isso é uma coisa da natureza, né? Nasce assim. E hoje há uma luta muito grande entre os intersexos para que eles possam, né, após os 18 anos, decidir, né, pelo sexo feminino ou pelo sexo masculino. Então, por isso essa luta, né, que a certidão de nascimento tem ali na classificação de gênero o agênero, né, ou o não binário, né? Então, aquele que ainda não sabe, né? Ele prefere. Por quê? Porque gênero é uma construção social, né? Gênero é uma construção social, porque nós temos sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. São 4 coisas distintas. Gênero seria a caixa binária que nós temos aí, feminino, masculino, tem o não binário que não se entende nem com um nem com o outro, tem aqueles que se entendem com os dois, seria o queer, né? E nós temos os transgêneros. Temos a identidade de gênero, que é como eu gosto de me vestir, como eu gosto de me portar, como eu me sinto, né? Então, isso seria a minha identidade de gênero. Eu, por exemplo, gosto de usar mais calça, eu não uso vestido, eu uso uma calça comprida, eu gosto de usar blazer, mas gosto de passar batom, gosto de pintar o rosto, uso cabelos curtos, isso tudo é uma formação de identidade de gênero, e aí, infelizmente, né, eu digo infelizmente, nós sempre fomos classificados em caixinhas, né, macho, fêmea, homem, mulher, e na verdade a diversidade é grande, né, a diversidade é grande, e eu acho que gênero, cada um tem o seu, né, não, mas o gênero é isso, né, seria você se sente do feminino ou do masculino, e o sexo, ele é o sexo mesmo, é a genitália. Então, o sexo ou ele é assexual, ou ele é, aliás, não é assexuado,
é uma classificação que tem que é sexo nulo, ele não nasce com nenhuma genitália, ele não tem sexo nenhum. Isso é uma raridade, mas nós temos aí um percentual bem abaixo de 1% da população mundial, que nasce sem nada, né? Tem a genitália masculina, que é o pênis, a genitália feminina, que é a vagina, e tem o intersexo, que nasce com os dois. Então, são 4 tipos de classificação no sexo. Isso é sexo. Gênero, diversos. Tem universidades aí, como tem uma em Nova York, que catalogou 39 tipos de gênero, né? E eu sigo a Letícia Lange, que é uma amigona minha, que é uma psicanalista, e com 2 mestrados, enfim, especialista em gênero, que diz que cada um tem o seu, e eu concordo com ela, né? Ela mesmo diz, eu sou uma construção de mim mesma, eu me sinto dessa forma também, não me classificaria em nenhum deles, né? Então, é só para a gente mais ou menos entender que sexo é uma coisa, gênero é outra, identidade de gênero é outra, e a orientação sexual e afetiva, né, é com quem eu quero me relacionar, né, com quem eu gosto. Às vezes, isso não tem a ver com o sexo, tem a ver com o gênero, né? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher, hoje uma mulher cisgênero e uma mulher lésbica. Então, eu posso amanhã fazer, se eu quiser, eu me sinto, que não é o caso, mas eu me sinto como um homem, então eu quero fazer a transição, mas eu posso gostar de homens e querendo ter um gênero masculino, e eu posso gostar de homens. Então, é igual as mulheres trans, as mulheres que nascem, né, denominados homens porque têm pênis, mas elas se sentem como mulheres, mas elas gostam de se relacionar com mulheres. Então, elas não querem ser do gênero feminino porque querem se relacionar com homens. Muita gente confunde isso, a maioria. Todo mundo acha que um homem que quer ser mulher, ou uma mulher que quer ser homem, ela quer se relacionar com o outro sexo. Não, não necessariamente. A Letícia, por exemplo, é uma mulher casada com uma outra há 40 anos, teve 3 filhos, tem 3 netos, ela só fez aos 50 anos a sua transição de gênero, somente. Mas ela continua tendo um casamento porque ela gosta de se relacionar com mulheres, né? Bem, esses são dados aí, digamos, das humanas que eu vou trazer, e eu vou fazer agora um breve retrospecto com relação aos direitos, né? O Brasil, ele não tem legislação, né? Nós não temos lá no Código Civil um direito, né, específico para as pessoas LGBTQIA+, né? Nem no direito de família, nem no direito de sucessões, nós não temos isso postado. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não está positivado, ele está assentado na jurisprudência. Aliás, todas as decisões relativas à comunidade LGBTQIA+, elas estão assentadas na jurisprudência dos tribunais superiores e do STF, né? Principalmente no STF. Foi o STF que decidiu em 2011, tudo começa em 2011, com o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e a sua conversão posterior em casamento, né? Há um entendimento que pessoas do mesmo sexo formavam uma entidade familiar, e foi dada uma interpretação diferente ao artigo 1723 do Código Civil e ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, o ministro Aires Brito, que foi o relator dessa DPF 132, ele se baseia no princípio no princípio da dignidade da pessoa humana e também se baseia na teoria de Kelsen, que aquilo que não está posto, né, ele não é proibido. Então, como o artigo 226 não proíbe os casamentos, não proíbe as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, se não é uma norma proibitiva, então ela é uma norma omissa, né? Então, pode. Então, baseado basicamente, né? Óbvio que o voto do relator é muito mais amplo, muito mais bonito, mas basicamente é por esse caminho que essa lição do STF se inicia, então, em 2011. Em 2013, nós temos, então, a conversão em casamento, onde o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, edita a resolução 175, autorizando os cartórios extrajudiciais a converterem as uniões estáveis em casamentos. E a também celebrar, né, casamentos mesmo, ou casamentos direto no cartório. Então, em 2013,
Os cartórios extrajudiciais são autorizados a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A partir daí, nós temos, então, o que originou essa decisão foi a DPF 132 e a DI 4277, oriundos do Rio de Janeiro. Inclusive, o relator da DPF foi o atual ministro Barroso, que na época era procurador-geral do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, então, em 2015, nós temos a decisão da ministra Carmen Lúcia autorizando a adoção por casais homoafetivos, a adoção de crianças por casais homoafetivos. E como funcionava isso antes? Não é? Os casais, as pessoas do mesmo sexo sempre tiveram relacionamentos, isso desde que o mundo é mundo, né? Isso desde anterior à era cristã. No entanto, na idade contemporânea, e nós sabemos que nunca isso foi assumido publicamente, né? Não se assume publicamente e nunca houve direitos para garantir essas famílias, né? Então, às vezes, duas mulheres estavam juntas há 30 anos, construíram uma casa juntas, mas estavam no nome de uma, se uma vinha a morrer, né? A outra não tinha direito não tinha nem direito à sua ameação, se não estivesse no nome dela, porque não havia direitos sucessórios, não havia direitos sobre o casamento, porque não havia casamento, na verdade, né? Então, e isso também se estendia aos homens gays. Então, a partir de 2013, de 2015, nós temos a adoção regulamentada, porque antes, o que acontecia? Uma pessoa do casal adotava. Então, aquela criança era filha somente daquela pessoa. E se houvesse, às vezes, uma separação ali, né, o outro não tinha direito, ou a outra, né, os direitos do pátrio poder, os direitos sobre da guarda daquela criança, né? E aí ficava muito ao encargo do outro permitir visita, permitir, enfim, os direitos e deveres também, né, com relação a essa criança. Então, a partir de 2015, nós cessamos esse problema com essa decisão, porque agora os casais podem adotar, né? Em 2016, nós tivemos também o nome social, né? A presidente Dilma, na época, ela edita um decreto presidencial, né, autorizando, o decreto social foi no decreto 8.727/2016, a utilização do nome social em todos os entes federativos. Então, a administração direta e indireta federal, né, todos os entes da federação, tinham que utilizar o nome social em seus cadastros, né, e no atendimento. O que é o nome social? O nome social é um apelido, né? É um apelido, mas no documento ia constar lá o registro civil e o nome social. E o nome social é um nome com o qual a pessoa deseja ser tratada, né? Deseja, e o gênero, obviamente, que é diferente do registro civil, né? Então, é como a pessoa deseja ser tratada. Então, a mulher trans, que era o João dos Anzóis, passou a ser a Maria dos Anzóis. Então, ela tem que ser tratada pela Maria e não pelo João, né? Isso se estendia a todos os segmentos, né, federativos. E também as assembleias legislativas começam a criar os seus decretos, as suas leis ordinárias estaduais, com o nome social para ser utilizado também na administração direta e indireta estadual, né, nos seus governos, e nos municípios também, né? Alguns municípios fizeram, outros não, porque, obviamente, obedeciam ao decreto estadual. Aqui em Santa Catarina foi em 2019, né, que houve um decreto do governo estabelecendo o uso do nome social em todo o estado de Santa Catarina. Então, tivemos um nome social que é utilizado pelas pessoas trans, né? Então, e tem também a alteração de registro civil. A alteração de registro civil, ela ocorre em 2018. E aí, por quê? Como que acontecia antes? As pessoas tinham que judicializar a questão, as pessoas trans judicializavam a questão para poder alterar o seu registro civil. E judicializando, tinha que fazer laudo particular, tinha que passar para o perito forense para atestar uma disforia de gênero daquela criatura, daquela pessoa, né? Isso, um desrespeito total às pessoas trans, querendo provar que aquilo era um problema, uma doença, né? Então,
Então, que ele precisava realmente alterar o seu registro civil para se coadunar com o seu gênero. E aí, o que aconteceu? O STF decidiu que não, agora vai ser feito em cartório. Qualquer pessoa pode, eu, inclusive, se eu quisesse mudar, se eu quisesse agora, eu não precisaria me hormonizar, não precisaria fazer cirurgia de redesignação, e muito menos de laudo. Eu vou ao cartório e digo, olha, eu agora quero que seja chamado de Paulo. E aí, o que muda? Muda apenas o prenome. Todos os dados continuam os mesmos números da carteira de identidade, os mesmos números do CPF, e, enfim, das categorias profissionais, apenas a necessidade da pessoa ir onde ela tem os documentos de identidade, ir nessas instituições, né, solicitar a retificação, porque o cartório vai emitir um novo documento. Aliás, a Secretaria de Segurança Pública de cada estado vai emitir uma nova carteira de identidade para ela e não vai constar o nome anterior. Só na certidão de nascimento original sempre vai estar. Vai estar lá constando, né? O João chegou tal dia, vai ser averbado lá, né? Por decisão do próprio cidadão, houve uma alteração do seu registro civil, do seu prenome e do seu gênero. Então, Margarete Silva Hernandes passou a ser Paulo da Silva Hernandes, gênero masculino. Então, é só ir no cartório, né? Lá, cada cartório tem aí os documentos que necessita para serem efetivadas essas alterações, e então ficou, né, muito mais fácil, muito mais tranquilo do que ter que contratar advogado. Quem tinha condição de contratar, quem não tinha, a Defensoria Dativa às vezes não fazia, né, nem os advogados dativos também. Então, demorava anos, né, tinha que se expor, era uma coisa de exposição desumana. E agora não, agora você vai no cartório, vai lá e altera. Mas isso é que a gente tem que entender. Uma coisa é nome social, outra coisa é a alteração de registro civil, onde você muda prenome e gênero, né? O resto continua tudo igual. O que acontece? Como nós não tínhamos o uso do nome social foi em 2016. Como nós não tínhamos ainda o uso do nome social, muita gente aliás, em 2018 foi decidida a alteração de registro civil. Até então, muita gente só usava o nome social. Quando ocorreu a alteração de registro, quando foi decidido que podia alterar o registro civil, porque aí não há constrangimento, né? Porque na carteira de identidade, foi em 2018, foi no final da gestão Temer, ele foi criada uma lei federal da nova carteira de identidade. E tem um espaço lá para nome social. Mas ela constrangia. Por quê? Porque aparecia ali Margarete, nome social Paulo. Então, todo mundo sabia que eu tinha sido mulher um dia, né? Se eu tivesse hormonizada, né, com toda a identidade de gênero masculina, o homem trans mesmo, ele tem uma passabilidade quase de 100%, ele fica perfeito, né? E a mulher trans depende, a mulher trans, a passabilidade também chega a 100, 90, 80, né? Mas, enfim, então, não havia então havia esse constrangimento. Então, aí, o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam usando o nome social foram lá e alteraram o registro civil. Quando altera o registro civil, não há mais a necessidade da utilização do nome social, né? E muitas mulheres trans e homens trans também preferem continuar com o nome social e não alterar o registro. Porque às vezes, alterando o registro, muitos possuem empresas já no nome quem tem, né, empresas, ou tem negócios com aquele nome, ou já tem uma marca, não quer mudar o registro civil, que isso vai causar um prejuízo para ele e tal, enfim. Aí cada um é que vai decidir, né, se quer ficar só com o nome social ou se quer alterar o registro civil. Então, em 2019, nós tivemos, aí em 23 de maio, a criminalização da homofobia e da transfobia. Ou podemos até utilizar numa palavra só, da homotransfobia. O que aconteceu? Foi ingressado com uma ADO, que é a ADO 26, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão,
porque o Legislativo estava omisso com relação, já tinha projetos lá há mais de 20 anos engavetados para criminalizar a homofobia e a transfobia, mas nunca era levado em pauta para votação no Congresso. Então, porque a gente sabe, né, nós temos um Congresso, infelizmente, muito conservador, continua sendo extremamente conservador, e essa pauta nossa aí, essa pauta de costumes é uma pauta bastante difícil de passar sempre, né? Eu não sei até quanto tempo ainda nós vamos continuar só com as decisões do STF, não tendo leis ordinárias, né, positivadas para dar segurança jurídica à comunidade LGBTQIA+. Então, como não havia lei nenhuma que tipificasse o crime da homofobia e da transfobia, o ministro Celso de Mello decide, na sua relatoria, acompanhada depois por seus pares, né? A votação final, se eu não me engano, foi 11-7, não, foi 7-4, eu acho, não, aí eu não lembro de cabeça agora, mas não importa. No dia 23 de maio, nós tivemos 6 votos favoráveis, que era o que necessitava, porque, né, como vocês sabem, nós temos 11 ministros, então 6 a gente já tinha a, a aprovação, né, a decisão favorável à criminalização da homofobia. Isso foi um grande avanço que nós tivemos, né? Essa decisão do STF vem a trazer agora muito mais cuidado com as pessoas preconceituosas, com as pessoas violentas, com as pessoas homofóbicas e transfóbicas, né? O Brasil ostenta, né, o título ainda de o campeão de homicídios LGBTQIA+. Então, nós precisamos jogar esse título fora, nós precisamos ficar lá em último lugar, né? Esse título nós não queremos ser os maiores matadores, né? Os maiores assassinos de pessoas LGBTQIA+, e principalmente das mulheres trans, porque a cada um gay assassinado tem 14 pessoas trans. Então, a população trans ela tem uma expectativa de vida de 33 a 35 anos, principalmente as mulheres trans, porque a maioria delas ainda está, né, no trabalho informal da prostituição, e muitas delas são assassinadas por seus clientes. Então, isso é uma tragédia terrível, né? E tem muita subnotificação, a gente não tem um dado correto. Essas notificações que nós temos é de mídias mesmo, não há uma preocupação ainda de uma política pública do governo que a gente possa ter um censo das famílias homoafetivas, um censo das pessoas LGBTQIA+, para que se saiba realmente, né, de quantas pessoas nós estamos falando, de quantas políticas públicas são necessárias para que essas pessoas tenham a sua dignidade respeitada, né? Então, tivemos a criminalização da seguinte forma: enquanto o legislativo não produzir uma lei específica para a homofobia e para a transfobia, todo crime de transfobia e de homofobia será uma prática de racismo, que será aplicado na Lei 7.716/89, artigo 20, que é a lei do racismo. Portanto, uma lei imprescritível e inafiançável. Então, todo crime de homofobia, todo crime de transfobia é uma prática de racismo. Ok? Não é uma analogia. É considerada uma prática de racismo. Assim como o antissemitismo também é uma prática de racismo, porque não tem lei específica. Ok? Em 23 de abril de 2020, o STF, na ADI 5543, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 64, inciso 4 da Portaria 158/2016, do Ministério da Saúde, e o artigo 25, inciso 30, da RDC 84/2014, da Anvisa, que vedavam a doação de sangue por homens que haviam se relacionado com outros homens nos últimos 12 meses. Então, a partir dessa data, 23 de abril de 2020, os homossexuais podem doar sangue. Acreditem, não podia. Porque todo homem que se identificasse como gay ao ir doar sangue era proibido, porque a pergunta era: o senhor se relacionou sexualmente nos últimos 12 meses com outro homem? Se ele não fosse celibatário,
né? Então, era uma coisa absurda, era uma proibição velada, né? E, então, a partir dessa data, o ministro Fachin, que foi o relator, entendeu que há uma discriminação, né? Como se somente o sangue de homossexuais tivesse o alto índice de contaminação, sendo que os héteros não. Quando o quê? Muitos homens héteros, muitos homens casados têm relacionamentos, né, ocultos com outros homens e nunca vão dizer isso ao ir doar sangue. E outra coisa também, né, que isso fique claro, o HIV é transmissível entre mulheres e homens também, não é somente entre dois homens. Então, e hoje em dia, inclusive, a transmissão tem ocorrido muito mais nas pessoas héteros do que nas pessoas gays. Porque os gays passaram a se cuidar, passaram a utilizar preservativo, né? E hoje tem aquela PEP, tem aquelas pílulas que... Então, tem, enfim, tem outras coisas que estão garantindo aí as pessoas gays, né, os homens principalmente, a não contraírem o vírus do HIV, né? Então, e era uma discriminação. É como se somente os homens gays fossem, ou melhor, como se os homens gays fossem promíscuos e os homens héteros não. Então, uma hipocrisia muito grande e que, graças a Deus, foi reparada nessa decisão. E aí a Anvisa teve que mudar sua portaria e o Ministério da Saúde também. E depois nós temos aqui, a partir de 2015 também, nós tivemos muitas decisões, né, do STF declarando leis municipais inconstitucionais. Leis municipais, diversas leis. Aqui tem uma de Novo Gama, mas teve aqui de Blumenau, teve de Tubarão, acho que teve de Jaraguá do Sul também, aqui em Santa Catarina, e de outros municípios do estado de Goiás. Essa aqui é o Novo Gama do estado de Goiás, mas teve de Minas Gerais também. Muitos municípios estavam criando leis proibindo a discussão de gênero nas escolas, né? Então, isso atinge, né, o princípio da liberdade de expressão, que é um princípio constitucional, né? Não se pode proibir de se falar em alguma coisa. Então, essas vedações feitas em nível municipais foram declaradas leis inconstitucionais, portanto, revogadas, né? E temos aqui uma ação que não foi decidida ainda. Ela está, é o RE 845779, sobre o direito dos transexuais na utilização dos banheiros, de acordo com o seu gênero. Isso é uma briga grande. Ele foi interrompido em 2015, o seu julgamento, quando o ministro Fux pediu vistas. E até hoje, faz 8 anos, que ainda o ministro não devolveu o processo com, né, enfim, com a sua posição a respeito sobre os banheiros, né? O relator é o ministro Barroso, que já deu seu voto favorável, que se usem os banheiros de acordo com o seu gênero, e isso acabou, né, sendo uma guerra política, né, de plataformas políticas. Muitas foram criados, eu diria foram criadas falácias a respeito de que uma mulher trans, como ela tem, como ela tem pênis, algumas têm, outras não, na sua maioria tem, ou uma mulher travesti, ela não poderia usar um banheiro feminino porque a versão é que elas iriam abusar sexualmente das mulheres ou elas iriam, né, cometer estupro dentro do banheiro. Eu não sei, eu sempre fui educada que banheiro é local da gente fazer nossas necessidades biológicas e as mulheres ainda que utilizam para se retocar maquiagem, para mais nada. Mas há aí uma grande corrente, né, dizendo que o banheiro é local de ataques, de sexo forçado. Então, tá complicado isso. E tá lá. E esse caso concreto é daqui de Santa Catarina. O caso concreto é aqui de Santa Catarina. E ainda não foi decidido. Então, eu acho que eu consegui aqui fazer um breve retrospecto, aliás, uma breve retrospectiva, né, histórica dos direitos LGBTQIA+, no Brasil, e que nós podemos concluir dizendo que houve avanços? Sim, houve avanços, porque nós não tínhamos nem isso antes, né? Porque a partir dessa época, a partir do século, aliás, a partir da década de 2010, nós começamos a
perceber, em 2011 principalmente, né, as pessoas assumindo as suas orientações sexuais e afetivas, né? Os héteros, os bissexuais, os homossexuais, né? Os héteros já são assumidos, obviamente. Eu digo, mas os homossexuais, os bissexuais, ah, aqueles que se sentiam, né, não adaptados com o seu corpo e a sua essência, porque queriam, meninos que queriam ser as meninas, porque se sentiam como meninas, desde criança, às vezes, meninas também que se sentiam como meninos desde a sua infância, porque a maioria da transexualidade já desponta na infância, né? E muitas dessas crianças e desses cidadãos tinham que ficar ocultos numa homossexualidade disfarçada, né? Muitas, tivemos um caso famoso que eu sempre lembro, que é no Rio de Janeiro, da Madame Satã, que era uma mulher travesti, né, e que se vestia de homem durante o dia, à noite como uma mulher travesti, e ela se sentia como tal, mas não podia assumir, né, a sua transexualidade numa época, porque ela talvez fosse assassinada, enfim, né, como hoje ainda ocorre essa violência contra as pessoas trans. Então, nós precisamos realmente naturalizar o bem. Nós naturalizamos o mal por muito tempo. Nós temos uma cultura homofóbica, uma cultura transfóbica, machista, misógina, racista, né, e que o ideal né, como se a sociedade ideal só fossem as pessoas cisgêneros, brancas e héteros. Então, não concordo em chamar os LGBTQIA+, ou os negros, ou até as mulheres, é, de minorias. Minorias são os seus direitos. São pessoas vulnerabilizadas, elas não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas pela sociedade vigente, padrão cis heteronormativa. Então, a luta é essa. A luta é que nós todos tenhamos as mesmas oportunidades e possamos ser quem nós realmente somos. Então, quem quiser conversar comigo, quem tiver alguma dúvida sobre o tema aqui abordado, eu estou à disposição, sou professora, palestrante, consultora em direitos humanos e ativista de direitos humanos e advogada. Sou presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB no estado de Santa Catarina, já no meu 4º mandato, e sou presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Nacional. Eu vou deixar aqui a minha rede social, o meu Instagram, que é Margarete, com TH, mudo, Margarete TH, Hernandes, e aí coloca outro H também. Então, Margarete e Hernandes, tudo junto, né? 2 Hs ali no meio. Margarete TH, Hernandes com H também, e S é o final, Margarete Hernandes. Estou lá à disposição para quem tiver alguma dúvida e quiser, inclusive, até me chamar para alguma palestra ou alguma consultoria na área da diversidade, na área do combate ao racismo, na área do combate à misoginia, do sexismo contra as mulheres e também do combate à homotransfobia contra as pessoas LGBTQIA+. Muito obrigada.